Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida. Hoje, o tema do nosso devocional é a importância da comunicação. O quanto Deus se preocupa com a nossa comunicação, né? E neste dia nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Está no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 29 em diante. Alguns versículos nós vamos ler para que nós possamos compreender o que Deus tem para as nossas vidas. Olha só, ele diz assim na sua palavra, na linguagem de hoje, tá? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Deus quer que nós cuidemos tudo aquilo que sai da nossa boca, que nós evite um palavrear profano, né? Que nós não tenhamos na nossa boca nenhuma palavra torpe. E a preocupação de Deus, para mim e para a sua vida, é que nós venhamos entender tudo aquilo que Ele mesmo tem para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de conselhos práticos e conselhos maravilhosos para a nossa vida. Comunicação é o quê? É conversar em alto e bom som, numa altura agradável, né? Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa brigar. Nós podemos conversar, porque conversando a gente se entende, né? Existem dois tipos de comunicação muito importantes que eu quero falar com você nesse dia. A nossa comunicação entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus e os seres humanos. Nós podemos ver a capacidade que Ele nos deu de falar e também de ouvir. À medida que nós nos comunicamos com Deus, a primeira parte dessa comunicação é ouvir. As principais formas de comunicação de Deus para conosco é através da sua palavra. Ele diz em Romanos 10 e 17, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus falando conosco, vai edificar a nossa vida, a nossa fé, vai produzir em nós tantas coisas boas, né? Que nós podemos entender que o Espírito Santo, ele está pronto a nos auxiliar em tudo. Deus fala conosco através de toda a Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, Deus está usando tantos textos maravilhosos para falar, para se comunicar, para mostrar para nós qual é a vontade dele, qual é o propósito dele para as nossas vidas. Nós só precisamos aprender através da sua palavra. Por isso que é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus, nós ler, nós estudar, nós diligentemente memorizarmos a palavra de Deus, né? Tentar colocar em prática na nossa vida, buscar a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós fizermos isso, quando nós meditamos, não apenas lemos, mas meditamos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele quer selar a nossa mente de uma forma tão grande que na nossa mente venha ser cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. A função da comunicação com o Espírito Santo é nos convencer, é mostrar para nós aonde está o nosso erro, né? Aquilo que nós estamos praticando que não agrada a Deus, que entristece a Deus, né? Porque quando o Espírito Santo, né, ele veio com uma missão. Missão essa de confortar, de consolar todos aqueles que pertencem a Cristo. Por quê? Quando Jesus foi levado ao céu, os seus discípulos, eles ficaram tristes, eles ficaram angustiados. E aí, Deus, vendo o coração, o sentimento dos seus discípulos, ele disse: vocês não vão ficar órfãos, não se preocupem.
Fiquem tranquilos, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai trazer para vocês segurança e salvação. Não se preocupem, o Espírito Santo comunica conosco e intercede por nós. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, em nosso favor. Pedindo ao Pai, rogando ao Pai, para que Deus venha trazer sobre as nossas vidas as mais ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. O nosso principal modo de comunicação com Deus, de nós com Deus, é através da oração. Devemos sim orar, apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, mas mais importante que isto, quando nós oramos, nós devemos deixar Deus ouvir nós falar com Ele, sobre o que nós pensamos sobre Ele, sobre o que Ele significa para nós, quem Ele é para nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é aquele que traz a felicidade, a alegria, o prazer, a razão de viver. Então é importante, quando nós falamos com Deus, que nós venhamos deixar isso claro, do que Ele significa nas nossas vidas, o que Ele representa para nós. Deus é tudo para nós. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos dar nenhum só passo. E é importante, quando nós entendemos isso e apresentamos isso diante do Pai, isso alegra o coração de Deus. Deus nos olha de uma forma maravilhosa e Ele é poderoso para desfazer tudo aquilo que Satanás, o nosso adversário, tenta colocar na nossa mente. Muitas vezes o inimigo tenta trabalhar nas nossas mentes, tentando nos convencer de que nós não somos importantes para o Senhor, de que Deus não está nem aí conosco, que Deus não se preocupa com o nosso bem-estar. Mas não é verdade. A palavra do Senhor diz que Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E nós devemos sim usar todos os meios de comunicação que nós temos para falar com Deus e entendermos que sem Ele nós não somos, sem Ele nós não podemos, mas com Ele na nossa vida nós somos mais do que vencedores. Nós vamos chegar em lugares que Ele mesmo preparou para que nós pudéssemos chegar. Deus conhece as nossas limitações, todas as nossas limitações, mas Deus sabe que nós somos capazes de nós comunicar com Ele e de nós nos comunicarmos com o nosso próximo, como pessoas civilizadas, como pessoas educadas. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 15, ele diz uma palavra que eu gosto muito de citar ela. Ele diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Quando nós usamos a palavra branda, nós desarmamos o nosso inimigo. Quando nós usamos uma palavra boa, uma palavra de Deus, por mais que a outra pessoa muitas vezes esteja irado, esteja bravo, experimente fazer isso quando uma pessoa chega, gritando, falando alto ou te cobrando de alguma coisa. Não revide, mas fale com bondade, uma palavra branda, uma palavra doce, uma palavra boa. Você vai desarmar essa pessoa. Ela não vai poder continuar te atacando, ela não vai poder continuar dizendo aquilo que te entristece e te magoa, porque através das palavras nós podemos trazer vida ou trazer a morte, a bênção e a maldição, porque tudo isso está no poder das palavras. Muitas vezes nós usamos palavras duras ou uma palavra grosseira para falar com uma pessoa sem necessidade. Não é preciso. O Espírito Santo nos deu o exemplo. Jesus deixou o exemplo. Jesus sempre tratou todos com amor, com carinho, com delicadeza. E Ele nos deu o exemplo para que nós também pudéssemos fazer isso. Porque quando nós usamos palavras brandas, isto quer dizer que o nosso coração, ele está cheio das coisas boas de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de maldade, de ódio, de rancor, de crítica, de murmuração, não tem como sair da nossa boca palavras boas, palavras de vida. Nós não podemos
colocar para fora aquilo que não está dentro de nós. Por isso, queridos, eu quero convidar você para encher o seu coração de coisas boas, da palavra de Deus, de buscar todos os dias, memorizar a palavra de Deus, né? Nós, como cristãos, nós devemos examinar constantemente que tipo de conversa, que tipo de palavra sai da nossa boca. Nós devemos considerar aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sai da nossa boca transmite quem nós somos, o nosso caráter, transmite quem realmente nós estamos testificando. Se nós estamos testificando do amor de Deus ou das coisas mundanas ou das coisas do maligno. E o Senhor quer que nós use a nossa boca para declararmos coisas boas. E hoje nós estamos vivendo um tempo que nós não nos comunicamos somente através de palavras, mas também através de e-mails, de mensagens, de WhatsApp, de tantas coisas que nós devemos sim. Nós devemos procurar ver qual é a linguagem que nós estamos usando, que tipo de palavreado nós estamos usando, que tipo de linguagem nós estamos, usando para nos comunicar com as pessoas. As pessoas podem ver Jesus na tua vida através da tua comunicação? Ou você está refletindo algo negativo, envergonhando o Evangelho de Cristo, deixando as pessoas pensar que tipo de cristão você é? E neste dia, o Senhor, Ele está preocupado comigo e com você. Por isso que Ele fala para nós que nós devemos sim. Olha só, a Bíblia Sagrada tem ensinamentos preciosos sobre a nossa comunicação. Nós devemos nos comunicar de forma saudável e eficaz, fazendo com que as pessoas, ao nos ouvir, elas possam logo saber que as nossas palavras são de sabedoria, de gentileza, de palavras boas, palavras que edificam, palavras que trazem vida, que as pessoas, ao ouvir nós falar, elas prestem atenção naquilo que nós estamos fazendo, que nós possamos ser prontos para ouvir e tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar, evitar as contendas, evitar se meter em confusão, em fofoca, porque a Bíblia diz que aquele que semeia contenda é difamador e separa os maiores amigos, e não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós possamos ser pacificadores, e da nossa boca só sair palavras boas. Então, deixa eu te dar um conselho nesse dia. Na sua casa, se comunique, mas não impõe a tua vontade. Converse, deixe a pessoa saber claramente o que você gosta e o que você não gosta, através de uma conversa franca, uma conversa amigável, uma conversa agradável. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas devem ser temperadas, agradáveis, palavras boas, palavras que venham envolver as pessoas que estão nos ouvindo. E é para isto que Deus te chamou, te escolheu e te capacitou e colocou dentro de você o Espírito Santo, que traz uma linguagem agradável, que muda a tua maneira de falar, que muda a tua maneira de tratar as pessoas. Aonde você chegar, que todos possam ver a diferença na sua vida através da sua comunicação, através dos seus gestos, porque você sabe que a gente se comunica muito através de gestos também. Os gestos dizem muito ao nosso respeito, Então, há várias formas de comunicação, através da nossa palavra, através dos nossos gestos, através de e-mail, de mensagens, de WhatsApp, e tudo isto nós devemos usar os meios de comunicação para a glória de Deus. Que o Senhor, nesse dia, abra o teu entendimento de uma forma tão grande, que venha superar as expectativas. Que o Espírito Santo, Ele te alcance. Pai, eu oro por esta pessoa que agora está me ouvindo. Muda a mentalidade dela, o vocabulário dela. Espírito Santo, que desta boca só saia palavras agradáveis, palavras boas, palavras de vida,
palavras que venham edificar a todos quantos a ouvirem, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Se você puder, compartilhe com seus amigos, siga, se inscreva no canal e vai ser uma bênção, em nome de Jesus.